Olá, bom dia. É com grande alegria que nos encontramos aqui, mais esta manhã de terça-feira, para juntos buscarmos renovar atitudes, através da obra do Espírito Hamed. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, que tem como título Tempos da Ignorância. Esse capítulo, ele é pautado no capítulo 18, nos itens 10 e 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E Hamed vai iniciar justamente transcrevendo esses itens para nós. E nesses itens, o que nós vamos encontrar é a seguinte afirmação: muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Então, a Med vai fazer uma interpretação para nós desses dois itens. E ele vai iniciar o seu texto dizendo assim, que Lucas relata em Atos dos Apóstolos a seguinte orientação de Paulo de Tarso: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Em outras oportunidades, também confirmou que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, o agravamento das faltas ele é sempre proporcional ao conhecimento que se possui. Compreendemos dessa forma, que nós somos todos protegidos pela nossa ignorância, pois somente seremos avaliados na conformidade do nosso saber e sentir. E isso tem muito a ver com a forma como nós mesmos nos vemos e como nós vemos o mundo que nos rodeia. Então, as leis que dirigem as nossas vidas, elas são leis que são sábias, elas são justas, e elas se adaptam particularmente a cada um de nós, levando em conta que cada um de nós é uma individualidade. O psicólogo Jean Piaget, responsável pela teoria que o desenvolvimento das crianças propicia o seu aprendizado, ele dizia que cada criança é única, que cada uma tem o seu jeito de crescer e de se realizar como indivíduo, e que todos deveríamos ajudá-las nesse crescimento, porém nunca impondo formas generalizadas e semelhantes. E aí a gente já para aqui nesse texto do Hamed, aqueles, por exemplo, que são pais, mães, ou que passaram pelo ambiente escolar, ou que vivem esse ambiente escolar, percebem o quão distante muitas das nossas escolas se encontram desse conceito de Piaget. A gente parece querer padronizar o tempo todo e botar todas as crianças ali numa forminha para que todas pensem e ajam da mesma forma. E Piaget traz para a gente isso, cada um vai ter um jeito de crescer como indivíduo. E ele dizia mais, ele dizia que cada criança pensa e interpreta o mundo com o seu peculiar pensamento e com as suas peculiaridades, possibilidades orgânicas e mentais, que são heterogêneas. E aí, esses métodos pedagógicos que nós temos no mundo atual, que seguem esse raciocínio, que trabalham as necessidades do indivíduo para assimilar a sua realidade de vida, isso acaba levando a pessoa a se desenvolver melhor enquanto indivíduo, se desenvolve de forma plena, porque ela vai ser trabalhada naquelas potências que ela traz, Então, a média diz para a gente assim, cada um percebe de forma dissemelhante os estímulos da vida, decodifica-os e, em seguida, os reelabora, formando assim a sua própria individualidade. E aí, ele continua. Por outro lado, encontramos também na reencarnação a guarida desses métodos de ensino,
pois ela se baseia na multiplicidade de experiências ocorridas nos diversos avatares por onde a alma percorre seus caminhos vivenciais, como um ser individual. As diversidades do nosso tempo de criação, nossas heranças reencarnatórias, experiências emocionais e mentais, ambientes sociais onde ocorrem essas mesmas experiências, estruturas sexuais masculinas ou femininas e motivações várias desenvolvidas na atualidade particularizam os seres humanos com vocações, tendências, interesses, grau de raciocínio e discernimento sui generis. Relativos e não generalizados devem ser o modo assim de ver as coisas e também as pessoas. O próprio direito penal classifica e pune os crimes dentro dos padrões de intencional e doloso, passional ou ocasional. Porque o poder inteligente que nos rege iria julgar-nos sem levar em conta o nosso tempo da ignorância, a nossa relatividade, não é mesmo? Então, como educar ou avaliar genericamente, usando o mesmo critério, crianças que receberam uma educação cheia de energia e vida, ensinadas a questionar, a criar, a ter curiosidade, admiração pela natureza, e outras que só vivenciaram discussões, agressões, comportamentos medíocres por entre odores de bebidas alcoólicas e nicotina, sem uma visão saudável da criação. Ao contrário, muitas vezes uma visão da criação que é temerosa, distorcida, né, adquirida através da crença de um ser ameaçador e temperamental. O amor de Deus programou-nos simples inicialmente para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes e totalidades. Nós precisamos, então, seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto. Nós devemos saber que tudo tem um tempo. Às vezes, as coisas acontecem na nossa vida não quando nós queremos que elas acontecem, mas no tempo que elas precisam acontecer, quando nós já estamos prontos para aquilo. É que a nossa ansiedade não nos permite, muitas vezes, esperar que os ciclos da vida ocorram, né? A gente fica sempre naquela coisa querendo que tudo aconteça para ontem. Mas a evolução, o nosso progresso, ele não se dá assim de uma hora para outra. São etapas de crescimento e nós precisamos aprender a respeitar esses momentos, né? Então, Hamed vai continuar o texto dizendo para a gente que o processo evolucional, ele nos mostra que podemos estar um pouco atrás ou ainda adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas de acordo com a sua idade astral. Nesse decurso evolutivo, todos nós vamos passar pelas fases em que vão haver, por exemplo, o predomínio do orgulho, do egoísmo, até que pouco a pouco, através das inúmeras experiências, nós vamos passando a adquirir aquelas grandes virtudes da alma. Então, nós devemos considerar que nós não seremos censurados por essas fases primitivas, porque o que nós chamamos de defeito ou inferioridade seja talvez a passagem por esses ciclos iniciantes onde nós estagiamos. Lembremos que essas fases ou ciclos não foram criados por nós, mas pelos desígnios de Deus que regem a natureza como um todo. Coisas inadequadas que nós observamos nos nossos companheiros de jornada podem ser situações, condições que eles consideram naturais, ou mesmo resultado daquele tempo da sua própria ignorância, e representam características próprias de sua jornada evolutiva na estrada por onde todos nós transitamos, alguns mais avançados e outros na retaguarda. Nesse momento em que nós passamos, né, em que a gente percebe pessoas, né, muito polarizadas em seus sentimentos, e muitas vezes a gente olha para o companheiro e fala assim, nossa, mas ele pensa tão diferente de mim, mas é só um companheiro que teve uma vivência diferente, ele não é um inimigo. Ele é alguém que está num estágio diferente da gente,
né? Mas ele está ali, está caminhando, como nós, como todos nós. Então, nós temos que ser capazes de nos sentir obra da criação, de nos percebermos filhos de Deus e observar que mesmo aquele companheiro que hoje está em equívoco, aquilo faz parte de um ciclo da sua trajetória. E que em breve, né, e esse breve aí é um breve diante da brevitude da natureza, da brevidade da natureza, né? Um breve que é quando um ciclo se fecha. Pode ser uma encarnação, mais de uma, a gente não tem como afirmar, porque vai de indivíduo para indivíduo, né? A evolução ela é individual, mas a gente vai perceber o quê? Que vai chegar um dia que mesmo estes nossos irmãos que estão em equívoco, eles vão despertar, porque a lei do progresso ela é inevitável, ela vai acontecer para todos nós. Então, a vida moderna nos deu raciocínio, nos deu reflexão, nos deu maturação intelectual e o desenrolar de novas descobertas, ensinando-nos formulações racionais, surpreendentes, para que melhor pudéssemos compreender os métodos de evolução e progresso em nós mesmos e no universo. Nós não somos responsáveis por aquilo que a gente ainda não sabe. Nós não sofreremos um castigo por atitudes que nós ainda, né, ignoramos, por atitudes, atos. A verdade é que muita gente fica preocupada com aquela ideia que se criou de céu e inferno e fica imaginando assim, eu sou imperfeita, quando eu morrer eu vou sofrer. A gente não tem que preocupar com isso. A gente tem que preocupar em viver bem, em fazer a nossa parte, o que for melhor. Essas ideias de punição, que são ideias alienatórias, né? Ou sejam, assim, muitas vezes elas são resultantes da nossa incapacidade de reflexão sobre a bondade divina. E aí a gente começa a perceber que aquilo que a gente chama de sofrimento na vida é nada mais, nada menos do que o resultado da nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente. Porque na vida, gente, não existe prêmio, não existe castigo, só consequência dos nossos atos. A gente faz uma escolha e aquela escolha resulta numa consequência, que pode acontecer agora ou daqui a um tempo, mas lei de ação e reação. Então, vale a gente considerar que à medida que a nossa consciência se expande, né, e que a gente começa, então, a ter mais lucidez, maiores serão os nossos compromissos perante a vida. E aí é onde a gente vai encontrar, né, naquele item, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Então, o que Jesus quis dizer isso para a gente? Que a gente pode até pretextar a ignorância, mas se a gente começar a ter consciência dos nossos feitos, isso vai ser levado em conta. Então, a gente precisa avaliar de forma muito atenta que os tesouros da alma que nós, né, que já integramos, eles vão nos obrigar a prestar maiores ou menores contas perante a vida maior. E aí não adianta fugir, dizer assim, mas eu não sei de nada, então vou preferir ficar na ignorância. Não, aí também não, né? A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para expandir consciência, para contribuir para o desenvolvimento desse mundo que tão generosamente nos acolhe. A vida é uma bênção, é uma dádiva. Nós devemos valorizar a oportunidade de cada dia das nossas vidas, sem ficarmos preocupados no que irá acontecer conosco após a morte. Se a gente vai para o céu, vai para o inferno, como é que vai ser? Né? Tem muita gente que fica preso a isso. Mesmo aqueles que acreditam na vida após a morte, né? Nós que somos espíritas, por exemplo, muitos trazendo ainda essa bagagem anterior de experiências onde a relação com o divino sempre foi uma relação de medo, converteram, por exemplo, o Céu em Nosso Lar, né, do livro de André Luiz, e o Inferno no Umbral. E trazem ainda, né, de forma muito imatura, essa ansiedade e esse medo pelo que virá. Eu vejo muitos companheiros dentro do próprio movimento espírita, né, valorizarem em suas palestras, por exemplo, porque tem espírita que morre mal.
Tem espírita, tem católico, tem protestante, tem umbandista, tem gente sem religião, sem crença. Qualquer um de nós pode se sentir mal ao desencarnar, dependendo do tanto de apego que a gente tem às questões materiais, dependendo do tanto de consciência que a gente já tenha e que muitas vezes vai nos fazer pensar como Paulo, quando ele disse assim, gente, por que que o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu quero, esse eu não faço? Né? Então, nós muitas vezes nos comportamos assim, a gente já tem a noção do bem, a gente já enxerga o bem, mas a gente não consegue fazer esse bem, né? Então, isso, né, nos distancia muito daquilo que a gente já é capaz de enxergar. Então, por isso que às vezes dá essa sensação de frustração, né? Falar, poxa, eu tive a oportunidade de fazer, por que que eu não fiz, né? Então, não é um juízo final que vai Deus apontar os dedos lá para a gente dizer, você é um pecador, não. Onde está escrita a lei de Deus, gente? Na nossa própria consciência. Cada um de nós guarda a lei de Deus na sua própria consciência. Somos nós mesmos que vamos nos olhar de forma bastante harmoniosa ou não, dependendo da forma como nós conduzimos a nossa existência aqui na Terra. Portanto, já que temos escolha, que tal nós começarmos a buscar uma vida mais equilibrada, mais serena, sem tanta ansiedade pelo futuro, buscando viver o hoje de forma plena, fazendo aquilo que é o melhor possível para todos nós. Se a tarefa que nos cabe é a tarefa no nosso ambiente doméstico, que possamos transformar a nossa casa num verdadeiro lar de amor. Se a tarefa que nos cabe é um trabalho num ambiente muitas vezes pesado, com pessoas difíceis, que possamos fazer luz e trazer alegria e leveza a esse ambiente. Que possamos sempre ser capazes de fazer com que todos aqueles que entrem em contato conosco saiam melhores do que chegaram, e não piores. Que possamos sempre ofertar ao mundo a nossa melhor versão. E certamente estaremos começando num bom caminho. Muita paz para todo mundo, fiquem todos com Deus, uma excelente terça-feira e nós nos encontramos aqui novamente quinta-feira para continuarmos a estudar o livro Renovando Atitudes de Hamed.